Gente, e de repente molhou tudo. Porque eu fui tentar fazer uma sonoplastia e a garrafa de água estava aberta. E eu boto o notebook embaixo, molhou todo o notebook, entendeu? Vamos para a parte 2, porque a parte 1 lascou a professora. Meu Deus do céu. Vocês escutaram o barulhinho? Né? Agora era para ser o trovão. A chuva caiu. Caiu na minha mesa, caiu no livro, caiu em todo lugar, entendeu? Então já sabe, gente, se eu não tiver um notebook... É isso, Brasil. A tia Cris foi querer fazer o barulhinho da água e caiu tudo. Vambora, segue. Já sabe, né? Vamos. Nem se ajudava, vambora. Tá, então as rádios novelas eram assim, eu não quero nem tentar de novo. Fazia o barulho e as pessoas escutavam, tá? Não viam, só escutavam e imaginavam, tá bom? Vamos lá. Os ferroviários trabalhavam para deixar o transporte nas ferrovias mais seguro e confiável. A manutenção dos trilhos, por exemplo, era uma tarefa fundamental. Então, os trens, né, eram o transporte na época mais utilizado para transportar tanto o material de uma cidade para outra, quanto também para transportar pessoas, tá? E aí essas pessoas que estão aí são as que arrumavam os trilhos. Hoje em dia ainda tem, mas não é nessa quantidade, tá bom? Cara, eu tô até triste. Jesus, meu notebook morreu. Meu Deus. Analise as fotografias a seguir. Então vamos lá. Vê se vocês conseguem enxergar no meio da água aqui, tá? Vamos lá. Analise as fotografias. A gente tem uma antiga e uma atual. São posições parecidas, pessoas parecidas, mas é diferente a roupa, né? O tipo de máquina que eles estão utilizando, né? Então vamos lá. Qual a legenda correta para cada imagem? Estudo de fotografia em 2019, vai ser a letra B. Estudo de fotografia em 1893, que vai ser a letra A. A profissão que aparece nas fotografias se manteve igual ou passou por transformações ao longo dos anos, né? A gente vai responder, a profissão passou por transformações ao longo dos anos. É só copiar esse último pedacinho aqui, ó, tá? Passou por transformações ao longo dos anos, só que o início de frase com letra maiúscula, tá bom? Vamos lá. Hoje em dia, né, antigamente demorava um tempo para revelar, era preto e branco. Hoje em dia é na mesma hora que você vê e também a revelação demora um pouquinho, mas a gente tem várias opções, né? Tem Photoshop, tem filtro, tem outras opções que a gente pode utilizar para poder, recursos diferentes, né? Para a gente poder ter essa fotografia numa qualidade muito melhor, tá bom? Existe algumas diferenças entre as profissões retratadas na letra A e letra B, né? Pode citar algumas semelhanças também. Então, foi o que eu falei. Letra A, profissão de antigamente, demorava na revelação, fotos preto e branco, tá? Letra B, foto, máquina fotográfica mais moderna, opções de recursos diferentes, melhores, né? Filtro, Photoshop, melhor qualidade de imagem, tudo isso são diferenças, tá? Vocês podem dar o pause e ir escrevendo aos pouquinhos, tá bom? Aí a gente tem o trabalho na sociedade indígena, esse é um outro assunto, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a vida nas tribos indígenas. Os indígenas têm sua própria maneira de organizar o trabalho, eles não costumam trabalhar para acumular riqueza, ou seja, eles não trabalham para ganhar dinheiro, eles trabalham para se manter, tá? E sim, eles não costumam trabalhar para acumular riquezas, e sim para atender às suas necessidades do dia a dia. Assim, utilizam da natureza apenas o que realmente precisam para viver. Veja como é feito o trabalho nas aldeias dos Arauetés. Arauetés é uma das tribos indígenas que tem no Brasil, tá bom? As mulheres cuidam das crianças, preparam o alimento e trabalham com os fios de algodão, fazendo redes, acessórios para o corpo. Vamos marcar todas essas características da tribo indígena? Porque eu posso pedir de repente no trabalho, na prova, para vocês falarem quais são as características da sociedade indígena, né? Marcar só que são características da sociedade indígena, ou marcar só a frase que é a característica da nossa sociedade, que é mais comum, sem ser dos índios, tá? Nossa, até a imagem ficou até
Nossa, ficou até ruim, meu Deus. Quero nem ver, tô até com medo de ligar meu notebook. Seguindo. As crianças participam de algumas tarefas dos adultos, para que aprendam desde cedo as responsabilidades dos membros de sua comunidade. Caçar, pescar. Claro que os índios vão levar isso para uma coisa perigosa, mas para coisas simples eles participam, tá? As meninas fazem as atividades que as mães fazem, de pintura, de artesanato, tá? Elas já vão vendo junto com as mães desde pequenininho. Os homens constroem canoas, moradias e são responsáveis pela caça. Na época do mel, eles também saem em busca de colmeias, tá? Que é a casinha das abelhas onde tem o mel. Seguindo, página 252, as novas profissões. Do mesmo jeito que a gente viu as profissões de antigamente, existem profissões que são mais comuns na época que nós estamos. Então, vamos lá. Algumas profissões surgiram nas últimas décadas, nos últimos 10 anos, né? 20 anos atrás para cá, principalmente por causa dos avanços tecnológicos e das mudanças na sociedade. Veja a seguir alguns exemplos. Com o desenvolvimento da internet e das redes sociais, surgiram diversas funções nesse mercado de trabalho. Né? Existem, por exemplo, criadores de sites, administradores de mídias sociais, os programadores, entre outros profissionais. Hoje em dia a gente tem aí, YouTube, as blogueiras, né? Que elas ganham com isso também, porque elas passam informações que acabam inspirando outras pessoas, né? Então, assim, são várias profissões que são mais atuais, não são da época que a gente viu mais no início. Nos últimos anos, muitas pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde e isso propiciou o surgimento de novas profissões, como nutricionistas, personal trainers, que auxiliam as pessoas a se alimentar melhor e praticar atividades físicas para ter boa qualidade de vida, que isso é importante também. Hoje em dia as pessoas se preocupam mais em ter uma qualidade de vida melhor, tá? Não só para ficar bonitão, saradão, não é isso, é para ter saúde mesmo, tá bom? Isso é importante. Página 253. A instalação de máquinas e novas tecnologias nas empresas estimulou a necessidade de treinar técnicos especializados para operar esses equipamentos, tá? Então, assim, hoje em dia a gente tem uma infinita quantidade de materiais, de instrumentos que nos auxiliam tanto na hora de fazer exames, né? E aí a gente precisa de profissionais que tenham a capacitação para manusear esses equipamentos, né? Então, assim, isso é um outro tipo de profissão. Por exemplo, aí o radiologista, tá? As máquinas e o problema do desemprego. Embora traga vários benefícios para a sociedade, a utilização crescente de máquinas nas empresas também tem desvantagem. Em algumas fábricas, as máquinas passaram a realizar trabalhos que antes eram realizados pelos operários, por homens, por mulheres. Assim, muitas pessoas acabaram ficando sem função e foram demitidas. Porque assim, a máquina, ela vai ter um gasto para comprar, mas depois não precisa pagar o salário mensal dela, certo? E o funcionário precisa pagar o salário mensal dele. A máquina não fica doente, ela pode até ter que fazer manutenção, mas o funcionário pode ficar. Então, algumas empresas optaram por isso, tá? Mas o homem, né, as pessoas, elas são muito importantes, tá? Em muitas profissões, tá bom? Acontece o desemprego por um lado, mas existem outras profissões que são muito importantes também, tá? Por exemplo, a gente vê aí no meio dessa quarentena a importância do professor, né? A gente tenta fazer o que pode aqui do outro lado, mas olha como é importante a gente estar no dia a dia com vocês, não é verdade? Pra gente ver a letra, ver quem fez, tirar dúvida pessoalmente, ver como é que você está fazendo para errar, se está acertando ou está errando e no que está errando, né? A gente tenta fazer o nosso possível, mas a presença do professor no dia a dia, né, é importante, né? Como um médico, né? Um médico é importante, pode fazer uma consulta virtual? Pode, como tem médicos que fazem, mas o médico você estando presente com o médico é diferente. Então, assim, existem profissões que podem ser substituídas, outras não, né? No nosso caso aqui, a gente está vivendo esse período da quarentena, fazendo o nosso trabalho da melhor forma que pode, tá? Mas estar com vocês é muito bom também, porque a troca é diferente, né? Mas calma que isso tudo vai passar. Seguindo, página 254, a gente tem uma atividade, tá? Leia as manchetes abaixo e responda as questões.
Novas funções surgem a cada ano no mercado de trabalho. Profissões do futuro, tecnologia movimenta mercado de trabalho. Qual é o assunto que está sendo tratado na manchete, tá? De novas profissões que surgem a cada dia, né? Então, está falando sobre profissões que surgem a cada dia, funções e profissões. De acordo com a segunda manchete, qual é o motivo para o surgimento de novas profissões? Tá? O motivo para o surgimento de novas profissões é a tecnologia. Conforme vai acontecendo, a gente vai tendo mais recursos, né? A gente vai tendo novas profissões, né? É igual a questão, como a gente já tem a internet, a maioria das pessoas tem acesso à internet, algumas ainda não tem, mas como a maioria tem, a gente tem aí profissões como youtubers, que a gente consegue ter aprender algumas coisas no YouTube. Tem coisa que não presta, é um monte. Mas tem coisa que é legal, que a gente consegue aprender, como eu já falei, né? E vão surgindo novas profissões a partir daí. Leia a manchete a seguir e responda a questão. Fomos trocados por máquinas, diz o trabalhador sobre usinas em Mato Grosso do Sul. Descreva qual o problema apontado pela manchete e depois explique o que pode ter causado esse problema. O surgimento das máquinas. O problema é a troca do funcionário por máquina. Ele provavelmente está falando isso porque ele perdeu o emprego, porque a empresa dele comprou uma máquina que substituiu o trabalho dele, tá? Então, hoje em dia tem empresa que limpa um determinado produto ou que encaixota um determinado produto, coloca aquele produto já separadinho na caixa, que antes quem fazia eram pessoas. Então, isso acaba gerando desemprego, tá bom? Aí você vai escrever da forma que você entendeu a tia Cris falar, tá? Eu posso até colocar aqui, para quem quiser, tá? E aí, mas você pode escrever do jeitinho que você entendeu a tia Cris falar, tá bom? Vamos lá. Nesse capítulo, na página 255, ele é o resumo do que a gente aprendeu no capítulo, né? Então, assim, nesse capítulo conhecemos algumas profissões do presente e também do passado. Vamos relembrar o que estudamos. Existem profissões específicas da cidade e do campo, né? Com as novas tecnologias e as mudanças na sociedade, surgiram muitas profissões nos últimos anos. Os povos indígenas têm uma relação diferente com o trabalho. Eles não trabalham para acumular riquezas, mas apenas o suficiente para viver bem. Muitas profissões passaram por transformações ao longo dos anos. Algumas desapareceram e outras foram criadas recentemente. Foi o que a gente aprendeu nesse capítulo, tá bom? É isso. Espero que meu notebook sobreviva à chuva que eu fiz. Vai dar tudo certo. A gente vai descobrir isso na aula ao vivo. Se eu tô viva, se eu sobreviver ou não, mas é isso, tá bom? Vídeo aula ao vivo, professora louca que quer fazer efeito especial onde não arruma, mas vai dar certo, tá bom? Depois eu conto pra vocês se sobreviveu ou não, tá? Beijo.